Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Vini Marini, sou coach de liderança, coach de carreira, delegado de polícia há 24 anos, liderando times que eu não escolhi e que também, sem bônus, sem ameaça de punição, sempre buscando a melhor forma possível, fazer com que essas equipes tenham alta performance. Hoje, vou receber meu amigo Tito Martins, ele que é coach da cidade de Viamão, e eu vou chamá-lo aqui para a gente bater um papo sobre como o coach ajuda a gente no serviço público e também para pessoas que querem seguir a carreira de coaching sendo servidor público. Só um minuto que eu vou chamá-lo. Ele já apareceu para você. Tito, vamos lá. Sempre dá um... Vamos ver novamente. Convidar para participar. Tá, eu convidei ele para participar também da live. Estou esperando ele aceitar aqui, tá bom? E é isso, né? Eu que sempre fui servidor público desde 1994. Eu sou policial e sou delegado de polícia desde 2001, exatamente. Agora em março eu vou fazer 24 anos de delegado. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Enviou uma solicitação para participar. Aqui, entrar ao vivo com o Tito. Vamos lá. Olha só, tudo bem? Fala, Vini. E aí, como é que estamos? Boa noite, Tito. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite contigo, como é que tá? Boa noite. Primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. Você que é um coach que eu admiro muito, é um coach que me apresentou o Ultimate, é meu amigo de formação no coach creacional. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas aqui do meu público que não te conhece. Quem é Tito Martins? Muito bem, então vamos lá. Vini, é muito gratificante ter recebido o teu convite, né? Recebi com muito carinho e eu estou vendo teu movimento aí, as coisas estão andando bem. Está trazendo muitas pessoas de valor aí para fazer uma sequência muito boa de lives aí. As lives eu tenho acompanhado, tem sido muito proveitosas, assim, para as pessoas que realmente querem se desenvolver, né? E, e a gente conversou um pouquinho antes de realmente definir, fazer, e eu me lembro, e eu comentei contigo, mas eu acho que é bom a gente pontuar aqui, que na nossa formação, na primeira vez que a gente foi separado em salas lá para exercitar, a primeira sala que me apareceu o Vini lá, né? E foi uma conexão muito boa, né, contigo, porque a gente já vê energia e sem querer saber, a gente já tinha uma conexão em razão do na nossa questão de servidor público, né? Então, eu venho do serviço público, da área do direito, desde 97, formado em direito, mas foi lá em torno de 2017, 2018, que eu comecei a ir para esse lado do autoconhecimento, né, do desenvolvimento de pessoas, por mais que eu já trabalhasse liderança, então dentro do serviço público, eu trabalhei em liderança desde 2002 para cá, eu venho trabalhando em liderança, então eu sou líder de equipe lá, e aquilo que tu falou no início da live, ele é verdadeiro. O servidor público, quando está num cargo de liderança, ele não escolhe equipe. Então, a gente tem que jogar de acordo com as peças que a gente tem. O tabuleiro a gente recebe, as peças também a gente tem que ir jogando com relação a isso. E aí, em 2022, quando a gente fez a formação, que foi uma bênção fazer a formação do IGT, é uma metodologia que eu me identifiquei muito, né, e que aplico até hoje. Eu não sabia qual nicho escolher. E aí, o nicho acaba escolhendo
a gente começa a atender, e para mim só veio carreira e liderança. Então hoje eu estou no nicho de carreira e liderança com um foco muito grande em autoconhecimento, né? E transformando pessoas aí, graças a Deus, tendo bastante resultado, e aqui para conversar contigo, para a gente estabelecer aí alguns passos para a gente conseguir trabalhar, entender que servidor público não precisa ficar só no serviço público, ele pode ter uma segunda opção de profissão, de renda, mas, claro, alinhado com o que ele é, né? É isso. Exato. E todas as lives que eu faço, Tito, eu gosto de explicar para as pessoas o que é coaching. Né? O coaching levado a sério, que é o coaching que a gente tem, essa escola do IGT, que é liderada pelo Jerônimo Temel. O coaching nada mais é do que uma metodologia que ajuda as pessoas a enxergarem seu próprio caminho, enxergarem com clareza onde elas querem chegar em qualquer área da vida. E as ferramentas ajudam essa pessoa, ajuda o coach a ajudar essas pessoas a enxergarem o que elas têm de bom, quais as habilidades, as competências que ela tem, e aproveitar essas competências para que ela caminhe na direção daquilo que ela quer. Sempre orientando a pessoa do presente para o futuro. Obviamente, a gente identifica algumas interferências. E se em algum momento essas interferências forem patológicas, forem doenças que realmente têm ligação com a psicologia ou até com a psiquiatria, a gente identifica isso e encaminha a pessoa para um especialista da área. A gente, que é o coach levado a sério, a gente não invade a área do psicólogo e muito menos de qualquer outra área do terapeuta. Então é isso, tá bom? E eu gostaria de dar boas-vindas aí aos nossos amigos que estão entrando, ao Gilberto, a Solamita. Solamita já está aqui na lista, viu, Solamita? Pode deixar que eu vou fazer uma reunião com você essa semana, viu? Ela que também que é coach, ela está na área de liderança também, né? Gosta Grande coach, grande exatamente. coach. O Gilberto, que é o melhor vendedor que eu conheço, e estamos juntos. Ô Tito, eu gostaria de começar perguntando para você, eu já sei que você é servidor, que você é coach de carreira e liderança, que você é de Viamão, Rio Grande do Sul, certo? Isso aí. E eu queria saber de você qual que é a área você é servidor, mas qual que é a área que você trabalha, aonde você trabalha, e o quanto o coaching ajudou você no seu trabalho. Porque muitas vezes as pessoas entendem o coaching, veem um coaching como algo assim, pejorativo. Eu também vi assim. Mas eu descobri que o coaching nada mais é do que uma metodologia que ajuda a gente a abrir a mente, e isso me ajudou muito. Então eu queria saber de você como o coaching te ajudou a você ser um servidor melhor na sua profissão original. Bom, vamos lá então. Desde 95 eu sou servidor do Poder Judiciário, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então estou fechando agora no dia 1º, agora esse fim de semana, depois de amanhã, 30 anos de casa, né? Estive desde 2002 na condução de equipes. Então o coaching ele veio a agregar aquele conhecimento que a gente vai pegando com relação à prática do dia a dia, né? Mas a gente nunca para olhar para aquilo que realmente precisa. E o coaching trouxe muitas ferramentas e muito conhecimento para desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo. E a partir do momento que eu comecei a entrar muito no autoconhecimento, eu entendi que a liderança ela não é só comandar equipes. A gente tem que, aos poucos, trazer para o consciente de quem está sendo liderado por nós que eles têm potencialidades e que eles também podem ser líderes, né? Hoje, conduzindo pessoas que tenham interesse na liderança, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é essa internalização de entender que um líder só é líder quando ele desenvolve outros líderes, sem aquele medo de que quem está se desenvolvendo como liderado um dia vai pegar o nosso lugar. Porque, na realidade, no serviço público, a gente não é líder, a gente está líder de uma equipe. A qualquer momento,
essa liderança ela pode terminar. E pensando naquele cliente, no contribuinte, na pessoa que está depois do balcão falando do judiciário, a gente não pode ser tão egoísta em pensar que aquilo que a gente sabe tem que ficar com a gente. Eu fui numa palestra uma vez, e 2 horas de palestra, mas teve uma coisa que eu tirei de lá que me ajudou também com relação a aplicar isso no coaching, que é uma frase apenas: conhecimento gera compromisso. A gente tem o compromisso de passar adiante o conhecimento que a gente tem. De nada adianta a gente conhecer, ter esse conhecimento e ficar com a gente guardado. Então, dentro da liderança, eu criei um programa que é a liderança sem armadura, que é para que tu consiga mostrar vulnerabilidade e entender que tu tem que desenvolver outras pessoas sem medo que aquele lugar seja tomado por alguém em algum momento. Então, ter essa tranquilidade. Então, o coaching ele veio me ajudando a potencializar e a fazer perguntas estratégicas no dia a dia. Eu não preciso nem parar para fazer uma sessão de coaching com um liderado meu. São perguntas que a gente vai fazendo, soltas até, que vão trazendo clareza e vão levando as pessoas a entender como a forma do trabalho pode ser melhorada para ser menos pesarosa também. Né? Porque chegar num ambiente e ter aquela nuvem que a gente fala, né? Aquela nuvem chegando, carregada, parece que vai começar a chover, a gente tem que deixar o ambiente leve. E quando a gente traz perguntas para eles poderosas, a gente começa a abrir a mente também dos nossos liderados, trazendo eles para o autoconhecimento também. Eu, como delegado de polícia, eu sempre liderei equipes, que não tinha como eu não liderar. Eu sempre fui liderado e também liderei. E como eu disse, eu também nunca escolhi a minha equipe. E no serviço público a gente não tem mecanismos para que a gente engaje servidores, para que a gente motive e premie, dê bônus, e muito menos mecanismos que possam servir até de punição, porque são regras muito engessadas que você acaba não adaptando àquela realidade que a gente trabalha. Então, acaba sendo uma liderança realmente muito desafiadora. E falando do autoconhecimento, o autoconhecimento, para mim, Tito, ele me abriu a cabeça. Primeiro, que eu passei por um processo de coaching, né? E aí eu já descobri o poder da gente focar naquilo que está no nosso controle, que vem do estoicismo, isso, né? Dos filósofos gregos. Que tem um princípio que diz: foque naquilo que está no seu controle. E a partir daí surgiu o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. E o autoconhecimento veio como para mim? Eu descobri realmente aquilo que eu quero, quais são meus objetivos no serviço público, aí eu saber quais são as minhas vulnerabilidades, meus desafios, eu saber quais as competências que eu tenho, meu perfil comportamental, quais são os meus valores. A gente tem um encontro, né, no processo de coaching só para valores, né, que é muito importante para a gente, aquilo que faz a gente decidir de forma assertiva, que nos conduz, o perfil comportamental, que depois a gente vai falar mais sobre isso, que é fenomenal, que faz a gente entender as diferenças das pessoas, não é isso? E eu queria saber de você, assim, antes da gente entrar nas pessoas que querem usar o coaching como uma segunda profissão, sendo servidor, ou aquele servidor que quer exercer outra profissão, eu queria perguntar para você, assim, de forma específica, você como pessoa, como servidor, você, quem era o Tito antes e quem é o Tito depois? Não você exercendo a liderança, mas você como pessoa ali no trabalho, como você se sente depois de ter passado por um processo de coaching? Sabe, Vini, que é muito estranho falar disso agora, né? Porque a gente olha para trás e todas as informações que a gente teve lá atrás, a gente não tinha condições de absorver tudo porque faltava realmente autoconhecimento, né? Aquela pessoa que o Vini era 10 anos atrás,
com aquilo que ele escutou 10 anos atrás, se ele escutar hoje, a percepção muda muito, né? Porque a gente acaba mudando, né? A única certeza que a gente tem na vida é que tudo é incerto, né? Exato. E o nosso conhecimento, ele sempre vai aumentando à medida do que a gente pode receber de aumento desse conhecimento. Muitas vezes vem muitas informações e a gente não está preparado para receber todas elas. E aí a gente recebe só aquilo que a gente consegue efetivamente receber. É como se a gente visse um filme. A gente vai assistir um filme uma vez e a gente tem uma percepção. Quando a gente vai assistir o filme de novo, a gente vai ter uma outra visão sobre a mesma história. E isso é da nossa vida também. Então, lá atrás, antes de conhecer o coaching e entender todas essas nuances que a gente acaba passando adiante num processo de coaching, eu não tinha nem ideia do que eu tinha de valores principais. Então, eu fui entender, por exemplo, que um dos valores que para mim é muito alto é o valor da segurança. Que dentro do meu entendimento, segurança quer dizer segurança financeira. Para algumas pessoas, a segurança é a segurança física, é ter um aparato policial perto da casa, é poder sair com tranquilidade. Para mim, a segurança ela é financeira. E aí eu entendi por que lá atrás eu me apeguei no público. Por quê? Porque eu precisava ter a certeza que no final do mês eu ia ter aquilo de retorno, nem mais nem menos, sempre aquilo. E quando eu entendi que era isso que fazia com que eu me mantivesse no público, a gente consegue ir se redescobrindo e se reinventando. E aí eu vi que eu não precisava ficar só no público. Hoje, a minha clareza, por exemplo, com relação à minha atividade, é manter o público e o coaching em segundo lugar. Pode ser que em algum momento isso acabe mudando e o coaching comece a tomar o primeiro lugar e o público em segundo, e quem sabe se daqui a um tempo o público não vai mais fazer sentido para mim e eu vou acabar saindo. Você tem alguma Mas hoje não previsão? É isso. Você tem alguma previsão de aposentadoria já próxima ou não? Vini, olha, com tantas mudanças que estão tendo, inicialmente eu me aposentaria em 2027. Mas agora eu vou a 2038. Então tem uma jornada bem boa aí de 13 anos ainda dentro do público. E aí, para muitas pessoas me falam assim, Tito, mas olha só faltam 13, já andou 30, faltam 13, tu já andou 2/3, mais de 2/3, falta menos de 1/3 aí. Acho que vale a pena tu ficar. Hoje, pode ser que vale a pena. Eu não sei daqui a 2, 3 anos. Então, e mesmo assim, quando a gente fala em aposentadoria, esses dias eu estava conversando ainda, que eu não me vejo aposentado, por exemplo. Isso é uma coisa que, para mim, eu não tenho esse pensamento. Porque mesmo que eu pare o serviço público, os atendimentos, o mosquitinho do coaching, quando pica a gente acaba entendendo que a gente tem que continuar fazendo pelo outro, né? Entregando, servindo. Claro. Por mais que muita gente assim, tu está servindo, mas tu está recebendo. Sim, estou recebendo. Mas isso não quer dizer que eu não esteja entregando. São coisas diferentes, né? Exato. E imagina só, você estava falando sobre a sua experiência com coach, eu estava aqui lembrando de mim, né? Que eu era um cara cético e não acreditava no coaching, em mentores. Eu via essas pessoas pela internet e achava que eram pessoas que queriam só tomar o nosso dinheiro. E para mim era tudo um 7-1 no jargão policial, é tudo um 7-1, tudo estelionatário. Até que eu conheci o Jerônimo, eu vi que ele falava de uma forma diferente, fiz a mentoria dele, e o quanto isso foi transformador para mim, sabe? Que eu sou duas pessoas, realmente, igual você falou. E sabe, o primeiro impacto que eu tive, Tito, foi eu ficar muito mais feliz como delegado, mais leve, mais feliz, uma comunicação mais assertiva. Eu fiz algumas entrevistas com policiais
liderados meus, e alguns me falaram que eu me tornei uma pessoa muito mais acessível, muito mais acolhedora, muito mais empática. E olha só, eu tinha uma percepção da minha liderança que era a pessoa mais legal do mundo. E muitas pessoas me relataram que tinha medo de conversar comigo, medo de me ligarem, medo de me questionarem, de tirarem dúvidas. Olha só. E tudo isso o coach me proporcionou, mas o principal, né, foi exatamente isso, uma mudança da água para o vinho, e eu comecei a ficar muito mais feliz, porque eu focando naquilo que está no meu controle, usando o autoconhecimento para isso. E, Tito, não, imagina, se para mim, que não acreditava, aconteceu isso, né? Imagina para as pessoas que já, de alguma forma, acreditam nisso. Então, se vocês, servidores públicos, tiverem a oportunidade, e até quem não é, né, servidor público, mas quiser saber mais sobre o autoconhecimento, o quanto isso pode impactar a sua vida para melhor, podem nos chamarem no direct, pelo Instagram, tá bom? E essa live, se fizer sentido para você, coloca aí um coraçãozinho, faz um comentário, podem fazer perguntas, compartilhem. Se não for agora ao vivo, pode ser depois também. Mandem mensagens para mim, para o Tito, que a gente vai responder com certeza e será um prazer trocar experiências com vocês, tá bom? Ô, Tito, Manda. Nós preparamos aqui um roteiro, né? Porque ultimamente eu estou mais executor, né? Executor e planejador, comunicador, mas meu planejador sempre foi alto também, né? Então nós estruturamos aqui uns assuntos para a gente falar de forma mais sequencial, vamos dizer assim. E eu queria que você primeiro falasse para nós daquilo que nós estruturamos, uma primeira dica, uma primeira estratégia para a pessoa que é servidora pública e quer exercer o coaching, quer conhecer o coaching como profissão, como segunda profissão, ou até que não seja o coaching, que vai usar o coaching só para ter clareza, para se autoconhecer e escolher uma outra profissão que faça sentido para ela. Então eu queria que você começasse a falar sobre isso para a gente. Vamos lá. E é incrível, né, Vini, porque tu falou do teu perfil de comportamento aí, da tua característica comportamental, e quando eu fiz o teste, a primeira vez que eu fiz, para mim apareceu planejador analista, imagina. Então era uma pessoa que eu me achava do serviço público uma pessoa extremamente executora. E aí, como é importante a gente ter esse autoconhecimento, ir para cima disso, e que bom que tu colocou à disposição das pessoas o que precisarem entrar em contato com a gente para saber, para entender um pouquinho mais e até para ter um auxílio com relação a isso, porque eu executava muito, mas eu executava para os outros e não para mim. E aí o reflexo do meu perfil comportamental, ele é meu, não é dos outros. Então ele representou muito bem o que era o Tito lá na época. Hoje, eu estou batendo contigo. Eu sou executor comunicador. Eu mudei totalmente, em 3 anos eu mudei totalmente o meu perfil. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe disso, a gente vai trabalhando de acordo com o que a gente quer, né? Então, mas a primeira coisa que serve tanto para ter uma segunda atividade como coaching ou como qualquer outra profissão é planejar o tempo. O planejamento do tempo com inteligência, ele é crucial para isso. Porque a gente fala muito disso, né? Quando a gente trabalha carreira, por exemplo, alguém que queira transitar de carreira, dificilmente alguém abandona uma carreira e começa outra do zero. Normalmente, há uma leva concomitante às duas, até que a nova tome o lugar da antiga e, com tranquilidade, a pessoa abandona a carreira antiga e segue adiante para a nova. Então, a gente tem que ter uma organização do tempo. Por quê? Porque é o trabalho depois do trabalho. Né? No meu caso, eu trabalho do meio-dia às 7 no público, do meio-dia às 19. Então, o meu trabalho é o trabalho antes do trabalho. Né? Eventualmente, de noite também,
Hoje, por mais que a conversa seja prazerosa, é um trabalho que a gente está fazendo. É o Exato. servir, né? A gente está servindo pessoas, né? Então, organizar o tempo, definir horário, isso é crucial. Por quê? Porque imagina que eu estou lá no meu serviço público do meio-dia às 7 da noite e eu não estou organizado e daqui a pouco eu começo a ver coisas de coaching no meio do meu serviço público. O que pode acontecer? Ah, Tito, mas tu tem um cargo de liderança, então o líder faz o que ele quer. Não é assim. O reflexo da equipe é o líder. Então, de Exato. acordo com o que o líder faz, a equipe age da mesma forma, muitas vezes replicando ações que o líder toma. Isso não quer dizer que o líder, que ele vai estar, que a pessoa vai estar ali só executando. Vão ter atividades diferentes, mas eu não posso desviar o meu olhar do serviço que eu tenho para atender outras demandas. Então, estabelecer horários, ele preserva o teu emprego atual, teu emprego público, e te autoriza a remanejar todo o tempo que tu tem, vamos dizer assim, sobrando, para estrategicamente ir criando métodos e atividades que vão fazer com que tu consiga desempenhar a segunda profissão. Então, ter bem definido quando eu vou dar atenção para a minha carreira originária, quando eu vou dar atenção para a minha nova carreira, para o coaching, quando eu vou dar atenção para a família, para o lazer. E aqui eu gosto muito de uma frase, uma expressão do Jerônimo, que ele fala que a gente precisa ter um desequilíbrio intencional. Exato. O desequilíbrio intencional, porque a gente nunca vai conseguir manter tudo equilibrado. Então, essa organização, ela é extremamente importante, né? E eu queria ver contigo. O que tu pode falar disso para nós também? Primeiro, o que eu quero dizer para o servidor, que eu não sei quais são os seus valores, mas uma coisa você tem, é a segurança. E que é a segurança do cargo, é a segurança do concurso público, ele te dá uma estabilidade de emprego. Isso já é inerente a toda a função pública. Então, você não vai mudar de carreira de uma hora para outra. Isso é fato. Isso aconteceu comigo. Só que, muitas vezes, a gente fica cego, Tito, porque eu entrei para a polícia, como escrivão de polícia, em 1994. E eu também fiz recentemente, em novembro, dia 30 de novembro de 2024, fiz 30 anos de serviço público, como você está fazendo. Mas tá um guri, tá novinho, tá novinho ainda. Olha aqui, ó, tudo branco Muito já. obrigado pelas suas palavras, amigo. É bom ter amigos que enxergam bem, amigos que enxergam bem. Então, mas o que era o meu pensamento? Eu sempre tive que eu não sabia fazer mais nada na vida. Eu achava que eu era policial, que eu fui policial como escrivão, depois em 2001 eu passei para delegado e assumi a função de delegado, e eu sempre tive comigo uma crença limitante, de que, aliás, crença limitante também a gente trabalha no processo de coaching, né? Não da forma para a gente regredir e saber as origens, mas como interferência daqui para frente. E eu tinha essa crença, que eu não sabia fazer mais nada na minha vida. Olha só que interessante. Até que eu conheci o coach. E eu falei assim, poxa, é possível. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, não é possível, porque eu sou delegado. Como é que um delegado vai ser coach? Que negócio esquisito, parece que não sabe. E aí eu comecei a perceber que era coisa da minha cabeça. Então, eu quero trazer essa experiência para vocês, que são servidores, que talvez vocês possam se identificarem com esse tipo de pensamento. E como o coach me ajudou nisso, abrir a mente, ver outras possibilidades, né? E o planejamento, depois disso, o planejamento, primeiro ele começa no próprio serviço público. Como você faz a gestão do tempo, a gestão das pessoas, planejamento ali de como agir. E essa gestão, eu entendi, Tito, que quanto melhor eu for gestor do tempo na minha delegacia, melhor eu vou ser como
coaching, como palestrante, como treinador. Não tem como a gente dissociar isso. Então, não adianta você achar que você vai ser um servidor meia boca e depois, na outra carreira que você escolher, seja o coaching, que você vai ser uma pessoa de eficiência. Não vai ser. E o planejamento, ele está diretamente ligado a isso. É o que a gente fala, né? O que a gente faz, do jeito que a gente faz uma coisa, normalmente a gente faz todas as coisas. Então, se eu acabo sendo um servidor meia-boca, eu vou ser um coach meia-boca. Eu vou ser um pai meia-boca, eu vou ser um marido meia-boca. Eu vou ser tudo meia-boca. Por quê? Porque a gente também está condicionado, desde o início, a entender que se a gente fizer o mínimo, a gente atinge um outro nível. Só que qual é o outro nível que a gente atinge? Exato. Qual é o outro nível, né? Qual é o nível que a gente quer atingir? Será que eu só quero passar de ano e por isso eu tenho que tirar 5? Porque se eu for na recuperação, se eu tirar 5 em tudo, indo em recuperação, eu passo de ano. Então a gente fica sendo condicionado há muito tempo a ser meia boca. Então quando a gente começa a conhecer e entender que a gente tem que se estruturar naquilo que é no momento mais importante para conseguir trazer essa estrutura também para a segunda atividade, parece que dá uma virada de chave. Exato. É isso mesmo. E é isso mesmo, Tito. Eu acho que a gente trouxe esse primeiro passo, essa primeira estratégia muito bem, foi muito bem delineada, falada por nós, porque o planejamento realmente ele é muito importante, né? E a clareza, né? Porque o planejamento também traz essa clareza, né? Assim como o processo de coaching. Aliás, se tem uma coisa que eu sou apaixonado no processo de coaching, não só quando eu estou como coach, mas como eu estou como coach, passando por um processo de coach, é o quanto ele traz clareza. Clareza de onde eu quero chegar, qual é meu próximo passo, qual a pequena ação que eu posso fazer diariamente para eu conseguir aquilo que eu quero. Então, eu sou apaixonado nessa parte da clareza. Então, a clareza nesse momento é muito importante, saber que a gente tem que ter um planejamento, não a curto prazo, mas a longo prazo. E sobre o crescimento disso, a partir, por exemplo, Tito, eu já escolhi que eu quero ter outra profissão, ou talvez fazer uma transição de carreira, que não vai ser do dia para a noite. E também, talvez eu possa, para quem está nos assistindo, possa se interessar pelo coaching, ser coach também, assim como nós. Então, ou talvez só para exercer de forma melhor o serviço público, ou também para ter como segunda opção de trabalho. Depois que escolheu, planejou, já tem um planejamento, como é que é esse crescimento? Essas ações que vão dar sustentabilidade para que ele realmente faça essa transição. Pois então, eu acredito que isso também vale para qualquer outra atividade, sabe? Por quê? Porque o início, ele como qualquer início, ele é desafiador. A gente precisa, criando lá, como a gente falou, um dos primeiros passos, criar uma estratégia, otimizar o tempo, separar bem. A gente precisa, dentro do coaching, por exemplo, começar a atender. A gente precisa. Como é que tu vai criar sustentabilidade dentro da nova carreira que tu escolheu? Então, aqui vamos falar estritamente do coaching. Por quê? Porque dentro do grupo de pessoas que a gente conhece, existe a possibilidade de ofertar os atendimentos e a gente começar a caminhar de uma forma mais consistente. Como é que as coisas vão começar a aumentar? Eu sei que muitas vezes para as pessoas é difícil, para mim foi difícil lá no início, de pedir, por exemplo, depoimentos de quem eu atendi. Né? Muitas vezes a gente se sente desconfortável de pedir depoimentos, mas a gente tem que entender que muitas vezes quem está do outro lado está louco para falar de ti. Exato. E a gente fica com o pé atrás, achando que a gente vai melindrar as pessoas, que as pessoas não vão entender como aquilo serve para melhorar a vida de outras pessoas, né?
Então, esse é um ponto. Mas o ponto que eu acho que é mais relevante ainda é tentar identificar qual a área do coaching que mais tem a ver com a tua essência. Porque é ali que as coisas vão fluir. As pessoas têm que ser elas mesmas. No momento que eu invento um título diferente, eu começo a ficar robótico, eu começo a não passar confiança, eu começo muitas vezes a não aplicar as ferramentas dentro daquele nicho que eu inventei para mim, e aí eu não gero resultado. Então, a Claritia, né, uma das nossas guias lá no Ultimate, ela fala muito isso, que o coaching acaba o nicho acaba nos escolhendo. Porque quando a gente começa a ter uma preocupação muito grande de definir nicho, pode acontecer que ao longo de um ano eu troque 3, 4 vezes de nicho. E qual é a sustentabilidade disso a longo prazo? O que eu estou dando de informação para outra pessoa? Então, por exemplo, eu sempre tive o pensamento que de um tempo para cá que eu teria que ter uma outra atividade. Então chegou um momento que eu cheguei a vender vinhos e espumantes. Olha que louco. Vendia vinhos e espumantes. E aqui no condomínio onde eu moro... Você gosta de vinho espumante ou não? Olha, eu virei agora consumidor só. Só consumidor. Entendi. Porque assim, para eu vender espumante, para mim seria fácil, porque eu não gosto do espumante, mas se fosse um vinho tinto, um Malbec, provavelmente eu não venderia. E aí, olha só, aqui no condomínio onde eu moro, algumas pessoas não me conheciam. Quando alguém falava, o Tito, quem é o Tito? O que vende vinho. Por quê? Porque daí, nas pessoas já está internalizado que o Tito é o vendedor de vinho, que o Vini é o delegado, que o Tito é o funcionário do fórum aqui de Viamão. Então, eu sou e eu vou ter resultados de acordo com quem eu sou. No momento que eu começo a pipocar muito em nichos de coaching, eu crio uma confusão na cabeça das pessoas e a pessoa não sabe mais quem é o Tito. E como isso se sustenta? Né? Como isso se sustenta? O que tu acha de... Como é que tu imagina, como é que tu está fazendo o teu crescimento de forma progressiva, Ivy? Olha, isso que você está falando, Tito, pode parecer, às vezes, sem importância. Mas hoje, lá no Ultimate, para quem não sabe, é uma mentoria liderada diretamente com o Jerônimo Temer. Hoje nós temos 155 coaches do Brasil e do mundo lá dentro. Temos as guias lá, a Angélica, a Claritia, o Lanza e todo o apoio da equipe de Let's Coaching do IGT. E lá, dentro de 155, eu não sei o número exato, mas eu tenho certeza que nós temos muitos servidores ali. Muitos servidores. E o Jerônimo disse, no último treinamento que ele fez, Desperte o Coach em Você, que nós temos 40% dos coaches lá dentro são servidores. Ou não, minto. 40% deles, 40% exercem de forma exclusiva a profissão de coach e 60% dessas pessoas exercem como segunda profissão. Então, olha só quanto isso é importante, você também fazer esse crescimento de forma sustentável. E trazendo isso para mim, isso foi um desafio muito grande para mim, Tito, porque eu nunca tive nome. Vinícius não existe, o Vinícius Alexandre Marini. Eu era o delegado. Chegou o delegado, chama o delegado, por que o delegado não chegou? Xinga o delegado, não na frente dele, lógico, isso é só por trás que eles xingam. E xingam bastante, né? E xingam bastante por trás. Então, cadê o delegado? E isso para mim, porque o delegado, de alguma forma, ele tem uma áurea de autoridade nata, até pela história da função, né, do cargo. Então, eu sempre
fui chamado de delegado. E para mim foi um desafio eu me posicionar como coach. E como eu ia fazer isso? E aí eu comecei a enfrentar, eu comecei a verificar que os medos estavam só na minha cabeça. E eu comecei a me posicionar, a ter coragem de fazer perguntas relacionadas com coach, aquelas perguntas que a gente aprende quando a gente está na formação. E aí começa a gerar valor para as pessoas começaram a me enxergar de forma diferente, as pessoas com quem eu me identifiquei, que eu vi que tinha esse interesse, eu comecei a conversar sobre coaching. E sabe o que aconteceu ao longo desses 2 anos? Eu não sou mais, perante os amigos, o delegado, eu sou o coach. Olha lá o coach, é o nosso coach chegando. E até no meio policial, já vejo colegas delegados me chamando de coach. Inclusive, um me deixou muito feliz, porque ele saiu de uma entrevista na emissora de rádio, eu estava chegando, e ele saindo, ao vivo, e o locutor me anunciou como delegado, e ele falou, delegado só não, ele também é coaching e dos melhores que eu conheço. Meu amigo falou como delegado. Então, olha só quanto isso não é fruto do posicionamento e do crescimento sustentável que eu tive durante esses 2 anos, desde que eu me formei como coaching lá em março de 2023. Não é? Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem, nossos colegas coaching, que são servidores, que está na nossa cabeça. A gente tem que levar para a nossa identidade, porque a nossa identidade vai levar a ações, e essas ações vão levar a resultados que a gente quer. Não é isso? E também não ter o grande problema de todos nós é muitas vezes ter pressa em que as coisas aconteçam. Essa construção ela é muito lenta na realidade. Exato. Em rede social, a gente consegue até ter um pouquinho mais de velocidade nisso. Mas no 1 a 1, com pessoas conhecidas, que daqui a pouco nem te acompanham em rede social, isso acaba demorando um pouquinho. Mas não é a velocidade que faz as coisas funcionarem. Né? A gente tem que sedimentar isso. E no momento que a gente sedimenta, os resultados vão acontecendo. Olha só, tu tem de um colega teu já um reconhecimento, né? Porque hoje a gente vive num momento em que o coaching apareceu para muita gente. A Exato. gente tem pessoas que vendem a ideia de que o coaching é aquele que resolve a tua vida sem ter resolvido a vida dele. Né? Então, o coaching é o vendedor de curso que ficou rico ensinando os outros a vender curso. Exato. Né? Então, isso, por um lado, é preocupante, mas, por outro, faz uma separação muito grande de quem leva isso a sério e de quem está indo só na onda do coaching. Exatamente. Aos poucos, essa peneira ela vai funcionando. Exatamente. Pessoas vão ficando pelo caminho. E é isso mesmo. E outro, isso que o Tito está falando, isso que a gente vê na televisão, que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, a pessoa motivando, gritando, dando mentorias, ensinando, isso não é coaching, tá? A maioria das pessoas que veem o coaching como algo ruim, é porque não conhece a metodologia. Então, eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo, que porventura vierem a tomar um pouquinho do tempo e ver essa live, a me chamar, a chamar o Tito, que a gente, com muito prazer, vamos apresentar a metodologia do coaching para essa pessoa e ela vai entender como esse coaching pode ser transformador para ela, trazer ela para a realidade, trazer ela para focar naquilo que está no seu controle, trazer ela para ter uma meta, trazer ela para mudar sua mentalidade, trazer ela para que ela seja muito mais feliz. Ô, Tito, e eu estou vendo aqui que a gente tem muita coisa para falar. A gente tem muita coisa. E nós temos 15 minutos. É isso. Exato. E depois do crescimento sustentável, da gente ter paciência de que isso é a longo prazo, o que você pode falar como estratégia também para as pessoas que querem serem servidores e coaching, ou que querem ter o coaching como segunda opção,
ou também servidores que querem ter outra profissão? Porque eu acho que também serve isso. Isso. Serve. Não, e olha só, eu falei aqui, né, que o meu não é o trabalho depois do trabalho, é o trabalho antes do trabalho. Mas muita gente não tem essa disponibilidade que eu tenho de trabalhar do meio-dia às 7. Tem pessoas que começam a trabalhar às 8 da manhã, vão até às 18 horas, com intervalos de almoço ali. Ficam trabalhando durante muito tempo durante o dia e de noite podem chegar mais abatidos, mais cansadas e com uma energia mais baixa. Então, estabelecer rotinas de recuperação, especialmente do sono, é crucial para que a gente consiga ter essa energia e poder utilizar a nossa produtividade a nosso favor. Então, quando a gente vai começar, vamos falar do coaching, quando a gente vai começar, a gente precisa estudar muito. Na realidade, a gente não para de estudar nunca. Exato. E vale a pena, será, eu ficar 2 horas estudando direto? Será que dentro da minha organização, de eu entender, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usar ela aqui, eu ser cientista de mim mesmo, entender como eu funciono, será que o ideal não é eu, daqui a pouco, estudar 25 minutos, parar 5, né, que é o método Pomodoro? Pode ser que tenham pessoas que precisam, para entrar no foco, ficar 1 hora estudando. Cada um tem que se reconhecer e saber como é que vai funcionar melhor, né? O sono. Muitas vezes eu não consigo dormir cedo. Eu acabo tendo uma energia um pouquinho mais forte de noite, mas ao mesmo tempo eu também tento me acordar mais cedo. Então, muitas vezes eu fico muito cansado no dia seguinte. Por quê? Porque eu não cuido do sono. E olha só que estranho. Estou eu falando e dando dicas de cuidar do sono e eu não cuido do sono. Isso é trazer a vulnerabilidade também para que as pessoas entendam que aquilo que a gente conhece tecnicamente, né, e aqui eu posso dizer porque eu fiz uma especialização em neurociência, então, quando o cérebro ele não está descansado, ele acaba trabalhando como um inimigo nosso. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para economizar energia. E aí ele economiza energia fazendo o quê? Tu já não aconteceu de tu pegar um livro, ler uma folha, um parágrafo e ter que voltar e ler de novo porque tu não aprendeu nada? Isso mesmo. Você não estava nem prestando atenção. Por que isso? Porque tu está cansado, porque o foco não está batendo, porque daqui a pouco ações do teu dia a dia que seriam corriqueiras, tu acaba não prestando atenção e cometendo erros ali. Agora imagina isso, tu iniciando uma segunda atividade e tu atendendo uma pessoa cansado, sem dar atenção plena, sem dar um ouvido, um olhar criterioso ali, para conseguir fomentar ela, fazendo perguntas, botando ela em ação. Então, gastar energia de uma maneira inadequada e muitas vezes se privando do sono, e aí nós vamos entrar em outras coisas também, hidratação, alimentação não tão pesada, e assim nós vamos indo para muitas coisas, mas aqui eu quero trazer um pouquinho do sono e dessa técnica que daqui a pouco pode valer a pena, a Pomodoro. Isso aí, isso que você já está falando, a gente já pode ter como dentro da nossa estrutura, para a pessoa ter isso como um passo. Ela cuidar da energia dela? Claro. É crucial cuidar da energia. E muitas vezes tem pessoas, ontem mesmo, vê só que louco, olha, nós estamos num momento de interação online com todo mundo. Eu tenho um cliente que ele quer presencial, eu atendo ele todas as quartas de noite, presencial aqui no meu escritório. E ele é uma pessoa que ele precisaria meditar mais. Mas o que ele entendeu que hoje ele não consegue, ele fica um pouco desconfortável com a meditação,
Mas aonde que ele repõe energia mental dele? É na academia. Olha só. Lá é o momento dele. É o momento que ele está levantando peso. E quando quem vai para a academia sabe, quando tu levanta peso, tu não consegue pensar em mais nada. Né? Então, é o momento de desintoxicação cerebral dele. É onde ele repõe a energia. Cada um tem que entender aonde tem que repor energia. Né? A gente dá ideias aqui, mas cada um sabe de si. Né? A meditação pode não funcionar para mim, mas pode funcionar para o Vini. O que o Vini faz para recobrar a energia que ele perde durante o dia? Exato, é isso mesmo. Tem um livro que fala sobre isso, né? O Milagre da Manhã, que ele fala para você dividir a sua primeira hora do dia em vários momentos, e um deles é a meditação, a oração, conexão com Deus, o silêncio, né? Durante o silêncio você pode fazer isso. Então lá temos dicas valiosas de como começar o dia. Mas, ô Tito, isso que você está falando sobre energia é muito importante, né? E isso tem a ver lá com aquilo que nós começamos a falar, sobre o planejamento do tempo, né? Porque como eu vou planejar meu tempo e ter produtividade, sendo que eu não tenho energia? Então, e isso, o Jerônimo até fala sobre isso, né? Na mentoria, no comando, né? É um dos pilares para que a gente faça algo na vida e atinge o nosso próximo nível, a gente tem energia, seja ela mental, espiritual e física. Não adianta nada a gente ter um celular de última geração se ele tiver sem bateria, não vai servir para nada. Não é isso? Ô Tito, eu queria falar para as pessoas que estão aqui na nossa live, agradecer a presença de todos e queria chamá-los a fazer comentários, a fazer uma pergunta. As pessoas que entraram há pouco tempo aqui nessa live, nós estamos falando sobre o serviço público e você também exercer o coaching, o serviço público e você também exercer outra profissão, né? Então, quem quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder, não é isso, Tito? Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar um alô para alguém? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque para mim, eu não sou o gerenciador aqui, então para mim não aparece muito, né? Não, agora eu tenho que abrir aqui para ver. Olha, então, vamos lá, ó, Rodrigo Almeida, Elis, Lucimotti, olha só, cara, que legal, que legal. São pessoas assim, ó, a Elis é minha companheira de vida aí, e Rodrigo é um amigão, e a Lucy, ela é uma tia do coração, ela é tia da minha esposa e está aí presente aí, que bacana isso. Né? Pode ser que eles tenham perguntas para fazer, então nós vamos aguardar aqui. Exato. Se por um acaso eles vão fazer alguma pergunta para nós. E eu queria ver contigo, Vini, como é que tu faz a construção dos teus relacionamentos para essa tua segunda atividade? Eu faço do jeito, eu entendi que aquilo que eu tenho mais habilidade, primeiro, voltando lá para o autoconhecimento, eu descobri através do perfil comportamental, que é um teste que a gente faz com assertividade, 97,97% de assertividade, certificado pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente responde umas perguntas e sai um relatório incrível sobre nós mesmos, de 16 páginas, quais os talentos que eu tenho, a competência que eu tenho, como eu gosto de ser gerido, como eu gosto de liderar. É incrível aquilo. Aquilo lá parece um raio-x do nosso comportamento. E né? Então, a partir daí eu descobri, e olhando para trás, tudo aquilo que eu construí de relacionamentos até hoje, eu descobri que eu sou bom um a um, no pessoal. De saber escutar as pessoas, de saber me interagir, de saber construir uma relação mais duradoura. E hoje, minha construção em relacionamentos do coaching é exatamente isso. Eu aproveito o tempo todo para me posicionar, a me relacionar com as pessoas, para que as pessoas que estão interessadas no autoconhecimento, se interessam mais num processo de coaching, a gente chamá-la para que a gente tenha um encontro, um processo de coaching. Então, meus clientes estão vindo daí. Olha só. Só que isso, Tito, só é possível
a partir do momento que a gente se posiciona. Aquilo, sabe o Tito, vendedor de vinhos, de espumante, lá do condomínio? Então, é aquilo. A pessoa tem que enxergar você como coach. E ela só vai te enxergar como coach se você se enxergar, colocar isso para sua identidade. A partir do momento que você colocar para sua identidade, eu sou coach, e eu começo a mostrar que eu sou coach, as pessoas também vão enxergar você como coach. E aí você constrói esse relacionamento a partir daí. Porque não adianta nada eu querer vender processo de coach, as pessoas me enxergando como vendedor de vinhos, espumante. Faz sentido? Ou eu querer clientes em coaching, transformar pessoas, eu sendo delegado. É lógico que a pessoa já sabe que eu sou delegado. Através, e aliás, o delegado também me ajuda a aumentar esse círculo de relacionamento. Porque as pessoas já me conhecem como delegado, mas muitas delas não me conhecem como coach. Então, cabe a mim, quando encontrá-las, quando tiver um contato, quando eu estiver tomando um café, quando eu estiver num evento, numa festa, e as pessoas sempre perguntam pra gente, Tito, e você, onde você está trabalhando? Você está fazendo isso ainda? Você está trabalhando em tal cidade? Não é isso? Essas perguntas não são assim? E aí esse momento é a deixa. Falo, não, realmente, eu estou lá, você é você, eu não, realmente eu sou delegado ainda, trabalho lá na cidade de São Joaquim da Barra, mas agora eu também estou no ramo do desenvolvimento de pessoas, eu fiz um processo de coach que eu me apaixonei por isso transformou minha vida, e eu também resolvi fazer isso de forma profissional. E aí, a hora que você fala do jeito que eu estou falando agora, porque isso vem de dentro lá, sabe? Vem lá de dentro. E isso as pessoas enxergam nos nossos olhos, os olhos brilhando quando você fala isso. Isso você chama a atenção das pessoas. E tu sabe que isso é tão forte, porque muitas vezes a gente diz essas coisas em rede social, mas no 1 a 1 a gente fica quieto, a gente não fala. Seja porque não apareceu oportunidade ou porque a gente acaba se encastelando também, né? Acaba se fechando. Eu estava num evento esses dias, e nesse evento é um evento de networking, e tu tinha que te apresentar no evento. E aí tinham pessoas conhecidas nesse evento, e aí eu fui lá e me apresentei, né? Coach de liderança e tudo. Terminaram as apresentações ali, a gente foi para um café, e uma pessoa veio assim e disse, Tito, eu não sabia que tu fazia isso. Olha só, Exato. Desde 2022 em rede social. É uma pessoa que está aqui de distância de mim 1,5 km. E olha só que louco. Ela, sabe o que ela me disse? Ela disse assim, agora em março, eu quero que tu dê um treinamento lá na minha empresa. Olha só. Porque a gente precisa disso que tu faz. Só que eu não conhecia ninguém que fizesse. Olha só. Poder do posicionamento. Poder do posicionamento, poder da liberalidade, de tu te dar a liberdade de falar para os outros aquilo que tu faz. Porque no momento que tu te encastela, fica fechado, tu só tem o conhecimento para ti. Então, é óbvio que, Tito, mas tu vai num evento desses para vender, eu aprendi que no evento a gente não vende. No evento, a gente conecta pessoas. Por quê? Exato. Porque muitas vezes quem está no evento só faz trocar cartão. Porque normalmente quem vai no evento de network vai para vender, ninguém vai para comprar. Olha só que louco isso. Ninguém vai para comprar, Vini. Exato. As pessoas vão lá para vender e ninguém compra. Eu volto para casa com o bolso cheio de cartão de visita. Exato. Mas o que eu preciso? Eu tenho que entender que dentro da área que eu estou trabalhando, eu tenho que entender quem são as pessoas estratégicas para eu conectar, apresentar o meu trabalho, e a partir daí essas pessoas vão me conectar com pessoas que precisam daquilo que eu faço. E isso, gerando valor. Ao mesmo tempo, ao contrário, ser genuíno, interessado no que o outro profissional faz, para entender se dentro da minha rede de conexão eu não tenho ninguém que precisa daquele serviço.
É isso. Porque o servir, ele vem antes de receber. Quando a gente só quer receber e não quer servir, aquilo, o meu pai, falecido pai, dizia uma coisa, que a lã a gente tira todo ano, o couro é uma vez só. Exatamente, é isso mesmo. Muito sábio. Então, essa conexão, conectar pessoas e fazer esse que tu falou, o 1 a 1, e eu vou um pouquinho além, para mim, 1 a 1, o melhor de todos ainda é o presencial. Isso, exatamente. É no 1 a 1 presencial que eu quis dizer, viu? Algumas pessoas fazem 1 a 1 online, e tá tudo certo, eventualmente eu faço também. Mas o presencial, ele tem outra forma de funcionar. Porque tem o gestual do corpo, tem o portar-se. A gente consegue conhecer um pouco mais a pessoa a partir de toda uma estrutura. Eu não fiz isso ainda, mas tu já fez. Tu sabe olhar o comportamento e o biotipo da pessoa e tirar algumas informações dali que são valiosas. Exato. Um dia, quem sabe, eu vou fazer esse curso aí para entender. Ah, vai. Né? Esse ano vai abrir outra turma de traços de caráter da Ricardo, nossa amiga, mentora. Ela vai abrir com certeza e você vai fazer. Esse curso de traços de caráter é muito importante para a gente ter autoconhecimento, conhecer as pessoas. Mas uma coisa me chamou muita atenção. E naquele livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Carnegie, e ele fala que para você se conectar com alguém, criar um relacionamento, iniciar um relacionamento, você tem que se interessar genuinamente pela pessoa. E aí, isso é muito importante, porque você tem que realmente você perguntar e realmente se interessar, porque o que essa pessoa tem para oferecer? É o servir, é você estar disposto a isso. E aí depois, sim, depois que você se interessou, você gerou valor para a pessoa, com certeza a pessoa vai interessar em você. E aí é o momento que você pode, talvez, se posicionar de uma forma mais profissional, é aquilo que você fez de forma muito efetiva e eficiente, que depois o seu amigo que estava a 1 quilômetro de você chamou para fazer um treinamento, não é isso? Eu também fiz um dentro da delegacia de polícia, conversando com uma diretoria de uma empresa, e estava também um departamento jurídico, e eu conversei com eles de uma forma muito tranquila, não vendi nada para eles. Eu só fiz perguntas, gerei valor, e depois eles, depois de um tempo, entraram em contato comigo, pedindo para eu fazer palestras para eles, porque eles estavam precisando do meu serviço. Olha só. Olha só. Então é exatamente isso que você falou. Isso a gente viu e constatou na prática. Então isso é muito importante, as pessoas terem ciência disso. Você que é coaching, você que é servidor, independentemente de ser servidor ou não, se você quiser construir um relacionamento, tem que se interessar de forma genuína pelas pessoas. E o livro que tu citou, ele é muito pontual numa característica específica, que é o que é o mais importante para a pessoa? O que mais chama atenção? Porque se manter interessado, ok, mas como tu começa a demonstrar que tu está interessado? Existe uma palavra que é a mais importante para todo mundo, que é o nome da pessoa. E eu, durante muito tempo, eu tinha uma dificuldade muito grande, e ainda tenho uma pequena dificuldade, ainda estou trabalhando isso, de gravar o nome das pessoas. Porque o nome da pessoa é uma sinfonia agradável de ouvir. Então, exato, quando tu conecta pessoas, inclusive chamando pelo nome, aquilo rompe barreiras que a gente nem imagina. Exatamente. É o olhar no olho, é você chamar pelo nome, é você ter uma escuta realmente ativa ali, presencial, que você está escutando realmente a pessoa, entendendo o que ela está falando, porque a gente percebe isso. Não é só a gente
que lida com pessoas, e a gente estudou para isso, mas as pessoas, elas percebem quando você não está interessado, só perguntou por perguntar, ou se perguntou só por educação. Isso, É isso? Mesmo que inconscientemente a pessoa identifica isso. Né? É isso mesmo. Mas assim, Tito, eu queria que você falasse, além de a gente construir esses relacionamentos um a um, o que mais que você pode falar que talvez possa ser um plus, um acelerador de conexões estratégicas para as pessoas que querem vender algo, ou vender o processo de coaching, principalmente? Primeiro, entender aonde que está o seu avatar, o seu cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Por exemplo, para mim, o Instagram, ele funciona muito como posicionamento. Mas qual é a minha rede de conexão tratando de carreira e liderança? É outra, é o LinkedIn. É lá que as pessoas estão abertas para isso. É lá que eu consigo conectar mais, que eu mando uma mensagem e a mensagem ela é respondida. Então, os relacionamentos, sejam eles presenciais, os presenciais, a gente tem que entender aonde que tem pessoas interessantes e interessadas em conectar com a gente. Então, ambientes de networking, eles são extremamente saudáveis para isso. Mas não adianta eu ir num evento de network e ficar lá num canto. Ó, tô anotando aqui, viu? Onde está seu cliente ideal? É lá que você deve estar. E se naquele ambiente de network não está o teu cliente ideal, tu tem que entender quais são as pessoas que estão ali que têm nas conexões o teu cliente ideal. Exato. Aí é uma ramificação maior. Então, no momento que tu conecta pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o coaching, vamos tirar da carreira e liderança que a gente atua, mas vamos pegar um coach que seja coach de emagrecimento. Certo. O coach de emagrecimento, se ele chegar num ambiente de network, ele olhar para os lados e enxergar todo mundo na boa forma física, com quem ele tem que conectar? Será que lá não tem uma nutricionista? Será que lá não tem um personal trainer? Um professor, uma professora de pilates? Exato. Não tem uma psicóloga que pode trabalhar nesse nicho também? Quem são as pessoas estratégicas que tu pode te conectar para que te abra um leque de oportunidades? Imagina, existe uma métrica, um estudo, que diz que todos nós temos, no mínimo, 450 contatos na nossa agenda telefônica. Se tu conecta com 3 pessoas que podem te levar para outras, tu já indiretamente está conectando com quase 1.200. Exatamente. Olha e só. Qual é a outra força? A outra força é entender aquela pessoa que tu está conectando, o serviço que ela tem, e fazer o inverso muitas vezes. Em vez de esperar que ela te indique para alguém, tu fazer esse movimento e indicar ela para uma pessoa que está precisando realmente daquele serviço. E não é uma indicação. Quando todos nós temos 30, 40 grupos de WhatsApp. Exato. Normalmente, num grupo de WhatsApp, vem uma pessoa e pergunta: alguém conhece um médico cardiologista? O que as pessoas fazem? Tocam os contatos dentro daquele grupo e aquela pessoa, ela escolhe aquela que ele quiser para entrar em contato. Agora, se eu tenho na minha rede de contato um médico cardiologista, eu posso entrar em contato com aquela pessoa que pediu e dizer: olha, fulano, eu tenho uma pessoa para te indicar da minha confiança. Ele trabalha assim, assim, assim. Eu vou te passar o contato dele aqui no privado e eu quero saber se tu me autoriza a que eu passe o teu contato para ele. Olha como é mais forte a conexão. Muito mais. Então, a estratégia de conexões, existem múltiplas estratégias, mas essa é uma que, para mim, faz muito sentido e fortalece muito
rede que a gente pode começar a criar dentro das pessoas que a gente conhece dos nossos contatos de celular. Então, isso é muito importante. E eu queria que tu nos dissesse uma coisa aqui, Vini, porque a gente fala em segunda atividade, em transitar de carreira daqui a pouco, ou manter duas ao mesmo tempo. Quanto tempo demora para isso acontecer? Olha, no meu caso, por exemplo, como eu tenho uma aposentadoria pelo serviço público, que ela é especial, e eu entrei antes de 2013 no serviço público, então daqui 4 anos eu posso me aposentar. Quando eu fizer 53 para 54 anos, eu vou poder me aposentar. Então eu vou fazer 50 anos esse ano, e aí daqui 4 anos provavelmente eu vou poder me aposentar, só que isso, igual você falou, isso tem que ser um planejamento a longo prazo. Então, eu não preciso esperar para quem pensa em se aposentar primeiro, para depois ser advogado, ser coach, ser qualquer outra profissão, não espere. Porque quando você se aposentar, não é de um dia para a noite que você vai receber uma roupagem de uma nova profissão sem ter nunca exercido aquilo. Então, isso tem que ser construído ao longo do tempo. É aquilo que você falou. É muito importante a gente ir transitando entre uma e outra até que, de repente, aquela que não faz mais sentido vai ficando para trás. E se não ficar também, está tudo bem. E não se cobrar por isso. Não é isso? Então, eu acho que é isso, né, ô Tito, que a gente está aqui já 1 hora e 12 minutos conversando. Nós passamos 12 minutos já do nosso tempo. Nem parece. Nós falamos aqui sobre o autoconhecimento, o quanto isso é importante para a gente abrir nossa mente, ter produtividade, ter outra carreira no serviço público, além de eficiência e felicidade. O Tito veio e trouxe essa estrutura de passo a passo, com quanto é importante a gente ter um planejamento de tempo para a gente exercer o servidor público, ser servidor público e ao mesmo tempo ser coaching ou qualquer outra profissão que você escolher. Você crescer isso de forma sustentável, você construir essas conexões, estratégias, o relacionamento, a gente pensar a longo prazo, o quanto é importante a gente cuidar da nossa energia, não só física, mas também mental e espiritual. Né? A gente podia ficar aqui só uma live sobre isso, né? Só sobre energia, ou só sobre planejamento do tempo. Né? É muito rico, são muito ricos esses assuntos, e vastos, né, Tito? E eu acho que é isso, né? Eu esqueci alguma coisa, Tito? Eu acho que não, eu acho que deixar um convite para as pessoas também, né? De que a gente faz muita troca, né, Vini? A gente aprendeu isso. Eu acho que a gente não aprendeu. Eu acho que nós já tínhamos isso internamente, mas o coaching trouxe isso para a gente. De se colocar à disposição para trocar com as pessoas. Então, as pessoas que estão aqui ou quem vai assistir depois e quiser nos chamar para fazer uma troca mesmo. Aqui não é uma venda de produto, né? Mas uma troca de entendimento, de dicas, como as coisas podem fluir, porque, claro que a gente trouxe aqui um esqueleto, né? Mas, pontualmente, as pessoas têm uma outra dificuldade. Então, poder se colocar à disposição, então eu me coloco, e eu já estou dizendo que o Vini está se colocando à disposição também, para auxiliar as pessoas, para conversar, e daqui a pouco ajudar a estruturar de alguma forma essa segunda atividade, seja coaching, seja qualquer outra atividade. Porque trabalhando com carreira, a gente consegue ter uma noção muito boa daquilo que seria o ideal para nós, que pode não ser o ideal para quem vai nos procurar. Mas o processo de coaching, ele não é uma mentoria. Exato. Não é o coach que vai dizer o que o coach, o cliente, vai fazer, ou aquele que nos procurar agora para esclarecer um pouco, né? Cada um estabelece
os passos da sua jornada, do seu caminho. E isso é libertador quando a gente trabalha com coaching. Por quê? Porque nenhuma pessoa é igual a outra. Cada uma tem suas potencialidades, cada uma tem suas fragilidades, tem suas interferências, tem seus recursos, e nem sempre um bate com o outro. E eu queria deixar agora no final, eu peguei um ponto que tu falou na live, que tu falou da espiritualidade, mas tu falou de uma coisa muito importante, e eu quero ver se eu acho aqui rapidinho. É um livro, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui. Como dica para as pessoas, daqui a pouco, começar a olhar para essa parte mais de cuidar da energia. É esse livro aqui. Silêncio. Silêncio. Está aparecendo de forma, por conta da câmera, né? Então está aparecendo de trás para frente, mas de qual que é o autor ou o título? Thich Nhat Hanh. Olha só que coisa. Thich Nhat Hanh. O poder da quietude em um mundo barulhento. É uma forma de começar a fazer uma limpeza e de aumentar a energia. Esse livro é excepcional. Então, se puder dar uma dica para alguém de alguma coisa para começar, eu diria que ler esse livro começa a libertar as pessoas. Eu até anotei aqui. Ô, Tito, isso que você falou é muito importante. Sobre o processo de coaching, ele realmente é muito esclarecedor, traz clareza, traz... Então, se alguém em algum momento quiser falar com a gente sobre isso, podem nos conectar pelo Instagram, quem nos conhecerem, tiver nosso contato, telefone também, e os coachings que a gente conhece, né? E não só do Ultimate, mas que é do coach levado a sério, que as pessoas que de alguma forma nos conectou com a gente, podem nos procurar também para a gente trocar experiências. Todas as vezes que a gente passa algo, a gente aprende, né? E até você falou sobre você compartilhar conhecimento, né? E eu lembrei de uma frase do Mário Sérgio Cortella, e ele disse que o conhecimento, quando você tem o conhecimento e você não passa, isso é um egoísmo tremendo. E o ter por ter de nada serve, ele falou. O ter só serve quando compartilhado. E é exatamente isso, né? E olha só que bênção, porque todas as vezes que você compartilha, mais você aprende. Então, mais se reforça aquele aprendizado. E nós, como os coaches que é do coach levado a sério, que a gente tem o poder das perguntas, e eu queria que você agora, nesse momento, se você pudesse fazer uma pergunta para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, uma pergunta para as pessoas que eventualmente entrarem depois na live gravada, qual pergunta você faria para ela relacionada ao tema? Muitas pessoas têm dúvida de como começar ou se uma nova atividade ela é bem-vinda ou não bem-vinda. Então, a pergunta que eu faço é: se tu tem duas opções, eu queria que pegasse uma moeda e colocasse do lado da cara a primeira opção e do lado coroa a segunda opção. E jogasse para cima e pensasse qual lado tu tá torcendo que caia. Pode ser aí o início de uma caminhada para uma nova atividade. Então, normalmente a gente fica muito em dúvida, mas sempre a gente tem o pensamento de alguma coisa nos chama, nos toca, faz com que a gente pense com mais intensidade naquilo. Bota aí essas duas opções numa moeda e toca para cima, e enquanto ela estiver caindo, pensa naquilo que tu está torcendo que aconteça. É isso aí. E complementando o que o Dito disse, eu faço uma pergunta para vocês. A hora que você definir qual lado que você quer,
da moeda, se é cara ou coroa, aí você se pergunte, por quê? Por que que eu quero a cara? Por que que eu quero a coroa? Responda para você mesmo. E aí, dê aquele passo, primeiro passo que seja um pequeno passo. E se em algum momento nós, coaches de carreira e liderança, ou qualquer outro coach levado a sério, puder te ajudar nessa jornada, a gente vai estar lá para, não para te levar, mas para te instigar a gerar você esse compromisso de você alcançar tudo aquilo que você quer ser, tudo aquilo que você pode ser, que por alguma razão você não está caminhando nessa direção. Tito, muito obrigado. De coração, foi muito bom estar com você, aprender, fiz várias anotações aqui. Estou muito feliz que você já voltou para o Ultimate. Não sabia que ia ser tão rápido assim. Hoje você já estava lá. As anotações estão aqui. Ó. É isso. Eu estou anotando também. Já estaremos juntos. Espero te encontrar em julho no Profissão Coach. Estaremos lá juntos no encontro presencial do Ultimate. Estaremos lá. As pessoas que estiveram com a gente hoje, não só nossos familiares, as pessoas conhecidas, queremos agradecer a presença de vocês e façam um comentário, façam um compartilhamento para alguma pessoa que talvez possa ajudar, ou que em algum momento, alguma frase que nós falamos aqui possa, às vezes, servir para essa pessoa, tá bom? E eu vou adorar se alguém colocar lá uma frase depois do que eu vou publicar essa live, o Tito provavelmente também, não sei como é que você vai fazer, mas eu vou subir ela também para o meu canal no YouTube, que eu tenho lá, o Vini Marini Coach também. E faça lá um comentário, uma frase que te tocou, que faça sentido para você. E é isso. Gratidão a todo mundo que passou mesmo que tenha passado 30 segundos aqui com a gente, né? Pode ser que tenha tido um insight enquanto a gente estava falando. Então, muito grato por ter sido convidado por ti, Vini. É uma satisfação muito grande mesmo. Tu por mais que esteja longe, né, é um amigo de coração mesmo. Eu tenho muito carinho por ti e aquilo que tu precisar ou qualquer pessoa precisar, eu estou sempre à disposição aí, sempre disponível dentro da minha disponibilidade para auxiliar. Muito obrigado pelo convite, foi engrandecedor hoje. Pessoal, muito obrigado, Tito, de coração, tamo junto. Vamos para cima, hein? Vamos lá. Qual o primeiro passo que vocês podem dar para que vocês tenham uma carreira, uma segunda carreira, uma liderança assertiva e qualquer coisa, conte com a gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.